Agradecemos a todos pela participação, ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, a Samanta Villalon e ao Givanildo Dão, que apresentou para a gente um emocionante projeto da Padaria Real, e a desembargadora do TRT, da 15ª Região, Ana Paula Pellegrina Lockman, pela belíssima apresentação. Passaremos agora para o painel Piores Formas de Trabalho Infantil. Antes disso, eu gostaria de registrar a presença da secretária municipal de Assistência Social e da Mulher, Natália Carvalho, que é a secretária aqui de Aparecida, e também a turma que foi citada já para a desembargadora, que são os jovens aprendizes do Santuário, que estão acompanhados aqui da instrutora Gislene Barleta da Costa. Muito obrigada por vocês terem vindo. Então, agora vamos chamar para compor a mesa do nosso painel, que vai ser apresentado pela desembargadora, presidente do TRT 15, da 15ª Região, no biênio 2020-2022, Ana Amarilis Viváqua de Oliveira Gula. Bom dia. Essa mesa a gente vai ter a participação do José Marcelo Alves Gondim, que é inspetor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Da Caterina Volkov, que é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Teremos também a participação da Luciana Veloso Baruch, que é auditora fiscal do trabalho. E também da Maria Zuila Lima Dutra, desembargadora, corregedora do TRT da desembargadora corregedora do TRT da 8ª Região. Bom dia a todos. Isso, tem que ouvir a ressonância, né? Bom dia, bom dia. Então, eu quero agradecer muito aqui o convite que foi feito pelo nosso querido João Batista, que hoje está aí se recuperando aí da Covid. Quero agradecer também na pessoa do nosso queridíssimo presidente Samuel aqui, a oportunidade. O nosso querido coordenador do evento, Marcelo Garcia, que foi meu juiz auxiliar na gestão, que eu fui presidente até ano passado, e como diz um colega nosso, juiz auxiliar é cargo vitalício. Então, fico feliz também de compartilhar aí esses painéis aí, a minha antecessora, a nossa querida desembargadora, que foi corregedora comigo aí na administração, a doutora Ana Paula Lockman. Enfim, eu teria muito mais para dizer, mas aí peço desculpas de não citar a todos, que são todos muito queridos. E também queria fazer uma saudação especial aos nossos alunos aqui, que estão abrilhantando, né? Vocês são de que escola? Alguém pode falar? Hã? Paulo Cardoso. Almi? São do projeto do Santuário. Ótimo, maravilha. Então, é uma alegria, é um prazer estar aqui nesse dia hoje aí falando de um tema tão importante. Mas quando o ministro Cláudio fez a sua belíssima apresentação, eu nem ia falar isso, escrevi até à mão. Mas as coisas espontâneas, eu acho que são que vêm do coração e tocam muito mais o coração das pessoas também. E aí eu lembrei quando ele falou que a deficiência vem antes, né? Vem antes da pessoa. Eu lembrei que ano passado, no começo do ano passado, o meu filho e a minha neta, de 11 anos, sofreram um grave acidente em Mato Grosso.
E ele, minha nora e uma outra garota que estava do lado veio a falecer nesse acidente, uma moça de 17 anos, Ana Clara. E a minha neta ficou na cadeira de rodas, graças a Deus foi algo temporário, ela quebrou os ossos da bacia, teve que fazer um enxerto, e foi muito, muito, muito triste. Porque a gente nem sabia quando ela ia andar, como ia ficar. Uma menina inteligente, linda, maravilhosa, ali sofrendo na UTI, depois na cadeira de rodas. Enfim, eu senti, a gente tem que sentir, eu senti na pele o que é ver uma pessoa com deficiência, ter uma pessoa com uma deficiência. Ela voltou para a escola de cadeira de rodas, e daí ela me falou, na verdade, eu fico vendo que as pessoas têm pena de mim. E juro, aquilo realmente me desarmou, acabou. E aí eu fiz uma reflexão que os deficientes, né, vamos chamar assim, né, os especiais, né, eles não têm que ser objeto de nossa comiseração. Pena é diferente de compaixão. Eu aprendi na filosofia budista também que a compaixão é profunda e é um desejo de aliviar o sofrimento do outro. E aí sim, aliviando o sofrimento do outro, você faz nascer o amor. Tá? Então eu vejo que você está sofrendo e eu quero aliviar, eu quero tirar isso de você. E aí nasce o amor. Esse sim é a compaixão como um sentimento profundo de nascimento do amor. E não temos que ver o outro como outro, porque na verdade, e é o ensinamento de Cristo, estamos aqui na abençoada Basílica de Nossa Senhora Aparecida, então, que outro? Eu e o outro somos um. Não é isso mesmo, moçada? Isso. Então tá, acho que já falei demais, eu tinha preparado um textinho, mas vou fazer só uma pequena introdução aqui, antes de passar a palavra aqui aos verdadeiros palestrantes, né? Claro que eu vou dizer que as crianças são os nossos recursos mais preciosos, né? A promessa de um amanhã mais brilhante. Elas merecem o direito inalienável de uma infância segura, saudável e livre de exploração. No entanto, em muitas partes do mundo, milhões de crianças ainda são vítimas das piores formas de trabalho infantil. E esse é o tema da nossa palestra, né? Do nosso painel, desculpe. Elas são privadas dos seus sonhos, de suas risadas, de sua educação e muitas vezes de sua própria dignidade. Criança foi feita, é um jargão, mas é um jargão verdadeiro e feliz. Criança foi feita para sonhar, para planejar, para vivenciar um futuro muito, muito bom, porque todos têm direito a isso, tá? Então, já falei muito, né? Vou passar a palavra aqui, não antes sem ler. Não vou ler o currículo, porque o currículo é extenso, eles são todos, assim, altamente capacitados, então estou aqui numa mesa brilhante. Eu acho que vamos começar com a doutora Catarina Volkov. Eu perguntei para ela, é assim mesmo, Volkov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Eu só vou falar a primeira parte Ela é doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, 2019. Sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Catarina Volkov. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes.
Quero agradecer ao desembargador João Batista Martins César, que fez o convite ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e que está ausente. Agradecer ao desembargador Marcelo Garcia Nunes e à desembargadora Ana Amaraliz. Vou partir aqui para a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, alguns fios brancos, uso óculos, estou com uma saia preta, uma sandália roxa, um casaco preto, com o catavento, que é o símbolo de combate ao trabalho infantil. Estou com a camiseta da campanha desse ano contra o trabalho infantil, que tem os seguintes dizeres: quando penso em infância e adolescência, penso em algo sagrado, em proteção, em futuro, em afeto e cuidado. Ontem, neste seminário, nós falamos muito, ouvimos muito sobre proteção, sobre o sagrado, inclusive foi a primeira apresentação do padre prefeito aqui de Aparecida, quem esteve aqui presente pôde ouvi-lo. Falamos sobre afeto, sobre cuidado, que foi o encerramento. Então, campanhas de sensibilização contra o trabalho infantil, elas são diárias. E nós, enquanto Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, trabalhamos diariamente nesse sentido. E aí, uma pequena informação, porque talvez tenham muitas pessoas que não sabem o que é o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET. Ele é uma instância democrática em que são reunidas organizações da sociedade civil, governo, sindicatos, confederações de empregadores, representantes de ministérios, que pensam, refletem sobre a problemática do trabalho infantil e incidem em relação a esse grande problema que a gente enfrenta. Ele foi criado em 1994, novembro de 1994, fará 30 anos o ano que vem. A gente trabalha num tripé, que é produção de conhecimento, sensibilização e mobilização para a problemática do trabalho infantil e incidência política. Esse é o tripé que o FNPET desenvolve as suas ações. E aí o meu desafio é falar um pouquinho sobre as piores formas de trabalho infantil. Se a gente for pensar, toda forma de trabalho infantil é pior forma. A gente tem, ao longo dos séculos, uma série de piores formas de trabalho infantil que sempre foram naturalizadas, seja na construção, seja na agricultura, seja nos trabalhos domésticos, e isso não mudou todos esses séculos. A gente pode remontar até a antiguidade e isso existia. Como acontece ainda hoje em vários rincões desse Brasil. Em 2008, 12 de junho de 2008, o Brasil regulamentou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. O decreto 6481 apresenta 89 piores formas de trabalho infantil. Então, jovens que estão aí, de repente, não sabem o que é uma pior forma de trabalho infantil. O que acontece com alguém que trabalha nessa pior forma? Ali tem uma grande lista com todas essas informações. Quais são os riscos inerentes ao trabalho na agricultura, no extrativismo, no comércio, nas ruas, nos logradouros públicos, em rodovias, vista aqui que a gente tem a PRF. Ali a gente encontra 89 piores formas, mais 4 itens relacionados a trabalhos prejudiciais à moralidade. Aqui, acho que seria necessário a gente pensar em modernizar a lista TIP, esse decreto, porque eles não é só prejudicial à moralidade. A gente tem hoje pesquisas, por exemplo, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, comprovado ao longo dos anos de que crianças e adolescentes que foram exploradas sexualmente ou sofreram abuso ou violência psicológica e sexual têm
uma grande chance de desenvolver transtornos e síndromes relacionados à saúde mental. Isso está documentado. Está documentado, né? Já foram feitas várias meta-análises, a gente não vai se debruçar sobre isso, porque só sobre isso daria uma aula. E não é o nosso objetivo aqui, porque a gente tem um foco e as piores formas de trabalho infantil, né? A gente tem 89 mais essas 4. E aí eu vou trazer 4 delas, né? O FNPET tem como prioridade 5 das piores formas de trabalho infantil, que são a mendicância, mas isso a gente já tratou no Seminário Internacional Trabalho Decente, que foi promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Isso está gravado, quem quiser, tiver interesse, pode acessar pelo YouTube, isso está lá, está gravado. Né? E aqui eu vou tratar de apenas 4. O trabalho infantil no campo, em especial na agricultura familiar, a comercialização de substâncias ilícitas, o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual. Eu vou dar highlights, né? A gente não vai ter tempo aqui de se aprofundar em cada uma dessas, porque isso também, em outro formato de evento, enfim, a gente poderia fazer uma discussão, a gente poderia ouvir os jovens, ouvir os magistrados, as magistradas, todos aqui presentes, para a gente pensar em soluções, né? Porque o fórum, o FNPET, pensa em solução. A gente pensa em solução. O nosso trabalho é como que a gente resolve. Quando eu me deparo com uma sala de aula em Uruará, a 200 quilômetros de Altamira, que é uma zona cacaueira, em que toda a sala de aula são 60 crianças, de 10 a 16 anos, nenhuma delas sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e todas elas trabalham, eu tenho um grande problema para resolver. Eu não posso sair de lá olhando aquilo e falar assim, não, vamos normalizar. Não, eu, enquanto estou secretária executiva do FNPET, eu tenho uma obrigação ética de cidadã e profissional de falar assim, gente, tem esse problema em Uruará, mas o Uruará não é a única cidade do norte que tem essa problemática. Se a gente vai para o Marajó, a gente vai encontrar a mesma coisa, a Ilha do Marajó. Se a gente vai no interior do Piauí, a gente vai encontrar isso. A gente tem o mapeamento da PRF, que mostra, por exemplo, os principais pontos de risco, de maior risco de exploração sexual. Quando a gente está na Ilha do Marajó, a gente vê aqueles rios imensos, igual vocês veem no Globo Repórter, que a gente fala assim, o que é a Amazônia? A Amazônia é aquilo lá mesmo. Então, aqueles rios muito maiores do que o comprimento, né, a largura dessa sala. Muito, muito. E você vê meninas, crianças, em rabetas. Né? O que são rabetas? São canoas com motor. Canoas de madeira com motor. E o que acontece? Três crianças, mais ou menos visualmente observando, de 10, 4 e 5 anos de idade, encostando com a rabeta numa balsa imensa, subindo para vender camarão seco para a tripulação da balsa. Ninguém me contou. Eu vi, eu gravei. A gente vê meninas em rabetas correndo atrás dos navios, sabe-se lá para fazer o quê? A nossa hipótese, porque é falado e refalado e são muitas as pessoas, não é uma nem duas que eu ouvi, no caso, e aí eu já estou falando de uma dessas piores formas, que é a exploração sexual, de que as meninas elas sobem nessas grandes embarcações em troca de R$50 e um carote de diesel. Carote é a medida, que é como se fosse um galão, mas eu não vou saber precisar quantos litros tem nesse carote. Mas o carote, mais R$50, a menina sobe para o camarote ou para a cabine para ser explorada sexualmente. Isso não é uma menina, nem duas. São muitas as meninas que fazem isso. A gente precisa de investimentos substanciais na região norte para coibir a exploração sexual, que é uma realidade presente diariamente, e é uma das piores formas. E aí, nesse sentido, a gente fala, né, e a gente escuta, não, precisa de investimentos, a gente precisa de política pública, a gente precisa de legislação. A legislação existe.
A gente precisa de recursos. E, no caso da região norte, eu estou falando de Fórum Nacional, estou falando como Fórum Nacional, então eu vou trazer para um panorama Fórum Nacional. A região norte precisa ser pensada também em relação ao fator amazônico. O que é o fator amazônico? O fator amazônico é um recurso financeiro além daquele que é comumente destinado para um CRAS ou um CREAS, né, um centro de referência especializado da assistência social, enfim, ou um CRAS, porque não é a mesma coisa o CRAS de uma cidade como Jacareí, como Sorocaba, ou como Aparecida, fazer o atendimento, do que num município como Melgaço, que tem 26 mil habitantes, mas um território imenso em que, do centro nervoso de Melgaço até a comunidade de Itajapuru, ou mais distante, você vai levar 8 horas de lancha. E isso demanda recurso, demanda dinheiro, demanda o equipamento. Eu preciso da lancha, eu preciso do diesel, eu preciso da disponibilidade daquele profissional se locomover até aquela localidade para verificar como é que se faz a denúncia, verificar o que está acontecendo com aquelas crianças. Porque lá, por exemplo, um menino, isso está noticiado, um menino trabalhava eles falam serraria lá, numa serralheria, e ele simplesmente foi cortado ao meio. Vocês imaginam um menino de 14 anos, que estava ali trabalhando sem nenhuma proteção, ser serrado ao meio? Morreu na hora. E aí vocês perguntam assim, e aí, o que foi feito depois disso? Não foi feito. Não foi feito. Então, existe muito trabalho. E aí, eu quero falar, aí vamos pensar no trabalho infantil no campo. A gente tem 440 mil crianças e adolescentes de 5 a 13 anos que trabalham na agricultura familiar. A agricultura familiar é o que sustenta o alface da mesa de vocês. Nossa! Né? A gente tem o agronegócio, que é voltado para a exportação, mas a nossa alimentação, em grande parte, vem da agricultura familiar. Né? Quando a gente pensa em hortaliça, em fruta e tudo mais. Existe um mito, né, de que, aliás, nesse caso não é um mito. A gente tem uma problemática que é muito naturalizado o trabalho no campo. Né? Ali em Uruará, que eu mencionei, os meninos disseram, senhora, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu dinheirinho. E eles estudavam. Então, assim, a educação é super importante, ele é um importante modo de prevenir, sim, mas todos os indicadores estão mostrando, todas as pesquisas, e o FNPET, vocês entram no site do FNPET, www.fnpet.org.br, em publicações, vocês vão encontrar uma série de publicações que a gente fez, né, ao longo desses quase 30 anos. E ali a gente observa que nas últimas pesquisas, as crianças e adolescentes elas estudam. Agora, de que qualidade é esse estudo? Como é essa escola? Se eles vão participar a semana, vão ficar o ano inteiro, mas na época da colheita eles vão sair, vão perder o ano. Isso não está notificado nesses grandes dados. Para isso a gente precisa de pesquisa qualitativa. Não, né? E aí é uma questão de investimento em pesquisa, investimento em ciência. Não só em ciências biológicas, como o colega ontem, né, fantástica a apresentação dele, mas pesquisas em ciências humanas e sociais também. Para ter o quê? Para ter essa sutileza, essas informações de como que a gente vai agir em determinada localidade. Por isso que é tão importante fazer a etnografia, as ciências humanas e sociais nesse sentido. E aí, quando a gente está falando dessas 440 mil, tem algumas experiências que são muito interessantes. Por exemplo, a experiência do Rio Grande do Sul. A experiência do Rio Grande do Sul, com as escolas famílias agrícolas, que foi capitaneada pela auditora fiscal Denise Brambila, e eu acho que é importante a gente reconhecer o trabalho que foi feito lá no Rio Grande do Sul, porque deu certo. O que aconteceu? As escolas famílias agrícolas são escolas comunitárias. E trabalham numa pedagogia chamada pedagogia da alternância. O que acontece na pedagogia da alternância? 15 dias o aluno fica dentro da escola e 15 dias ele volta para o seu sítio, para a sua comunidade. Né?
quando eles voltam para sua casa, diferentemente dos meninos lá de Uruará, que vão trabalhar, vão roçar, vão fazer o que tem que ser feito, eles vão estudar aquela propriedade. E, no caso de lá, eles são os adolescentes ali das EFAs, de 2 EFAs do Rio Grande do Sul, eles são jovens aprendizes. Eles ganham o seu salário, têm toda a proteção trabalhista e desenvolvem, ao longo dos 3 anos do ensino médio, um projeto para melhoria daquela propriedade em que ele está inserido, que a família dele está inserida. Eu tive a oportunidade de estar lá, de ouvir a experiência, de ouvir o pai, ouvir o jovem, e é muito interessante. Aquela iniciativa pode ser replicada em outras unidades federativas, né? E a gente, enquanto FNPET, tem pensado muito e trabalhado muito nessa articulação. E, nesse sentido, a gente tem que fortalecer as escolas famílias agrícolas, né? As casas famílias rurais, as escolas comunitárias do campo. Tem uma série de problemáticas no sentido de como que essas escolas subsistem ao longo do tempo, né? Porque, por serem escolas comunitárias, elas não são nem públicas nem privadas. E aí existe um imbróglio na legislação, e, inclusive, para acessar determinados recursos para que essa escola subsista, né? Também a gente precisa fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja conhecido por todas as crianças e adolescentes. Assim, é fundamental, para que não aconteça o que aconteceu quando eu fui lá em Uruará, que nenhuma criança sabia o que era o ECA, não sabia quais eram os seus próprios direitos. E talvez aquele adolescente de 17 anos que foi encontrado em condição análoga à de escravo, em uma carvoaria do Juiz do Trabalho, Antônio Amado Vieira, em Itacambira, não tivesse acontecido. Porque é muito triste, né? Um ex-juiz do trabalho ter um adolescente em situação análoga a escravo. Eu não poderia não deixar de falar sobre isso. Por quê? Porque eu, enquanto secretária do Fórum Nacional, recebi uma dezena de mensagens no celular sobre o absurdo. E aí, talvez seja importante que as escolas de magistratura coloquem um capítulo especial de conhecimento sobre trabalho infantil e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E sobre, inclusive, essas especificidades. Porque a gente não pode encontrar uma notícia dessa. Assim, é muito triste, para dizer lamentável, no mínimo, se deparar com uma notícia dessa, né? E esse adolescente que foi encontrado nessa carvoaria do juiz aposentado do trabalho, o que ele fazia? Ele retirava galhos de troncos de eucaliptos e os cortava para alimentar os fornos da carvoaria. Uso de foice e trabalho ao ar livre sem proteção adequados são proibidos por lei para menores de 18 anos. Por fim, eu vou colocar aqui... Não, por fim, né? Não sei nem quanto tempo eu tenho. Agora eu me perdi, gente. Mas eu vou tentar sintetizar aqui. O comércio de substâncias ilícitas. Por que eu falo comércio de substâncias ilícitas e não falo tráfico de drogas? Porque, quando a gente fala de tráfico de drogas, e eu sempre digo isso, tem-se no imaginário que o traficante é o Pablo Escobar, certo? Marcola, esses são grandes traficantes, é tráfico. 400 quilos, 150 quilos, 1 tonelada, é tráfico. E a gente precisa fazer aquela grande discussão da lei sobre consumo e tráfico de drogas, que existe um grande imbróglio, e aí todo o movimento antiproibicionista, todo o movimento do desencarceramento tem batido muito nessa tecla, porque uma boa parte dos presos e dos adolescentes autores de ato infracional por crime análogo a tráfico é de pequena quantidade. Grande parte são o quê? 2 baseados.
2 cigarros. A gente tem uma indústria carcerária em movimento no país. Uma indústria de produção de atos infracionais. E, nesse sentido, quando a gente vai ouvir esses adolescentes, e eu posso dizer, porque eu já trabalhei com eles, eu fui professora dentro da Fundação Casa, pesquisei sobre a Fundação Casa, né, no meu mestrado, e fiz uma pesquisa sobre consumo de drogas lícitas e ilícitas na classe média e entrevistei juiz, está lá no banco de teses da USP. A gente vê uma grande hipocrisia, porque para determinadas classes sociais nada acontece. Mas para outras classes sociais, e dependendo da cor da pele dessa pessoa, existe um destino certo. Ou é a Fundação Casa, ou é uma prisão. Boa parte dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa são negros, são pobres. E se a gente for pensar naquela grande diferenciação, né, que a gente precisa fazer, que foi feita, né, sobre o uso da palavra menor para o uso da palavra criança e adolescente, e isso faz uma grande diferença, porque o modo como a gente escolhe as palavras diz muito sobre o que a gente pensa. Seria interessante a gente observar, quando a gente está com os autos de um adolescente que vendeu, que era olheiro, que estava na biqueira, que estava ali no ponto de comércio de substâncias ilícitas, faz uma grande diferença comércio de substância ilícita do que de tráfico de drogas. E eu sei que no CNJ está se pensando sobre essa questão, existe uma série de movimentos pensando em relação a essa questão. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, né, colocou essa hipocrisia no seu voto da descriminalização, tanto da maconha quanto da cocaína, e penso que a gente tem que observar bem essa questão, porque quando o adolescente está lá em medida socioeducativa em liberdade assistida, ou prestação de serviços comunitários, e ele é encaminhado, sugerido para ele que ele vá ser jovem aprendiz, muitos deles não querem. Por quê? Porque é aquilo que a promotora ontem disse. Eles ganham muito mais nessa atividade. Mas, para além disso, muitas daquelas atividades do CBO não dizem nada para eles. Porque aquelas atividades não é o futuro que eles querem ter. Muitos dos adolescentes que estão ali querem trabalhar com economia criativa, querem trabalhar com outras profissões, querem ser rappers, querem ser artistas, querem trabalhar com outras atividades que não estão naquela lista. Né? E se a gente for pensar para fazer um clipe, para fazer uma música, para fazer qualquer coisa relacionada às artes, a gente precisa de um outro tipo de aprendizagem, e não aquela aprendizagem que está sendo apresentada. Para além disso, quando a gente vai ouvir as técnicas da assistência social, que cuidam desses adolescentes, uma das prerrogativas do juiz da vara da infância é dizer assim, o menino precisa estar trabalhando para ele poder se livrar da medida socioeducativa. Só que trabalho é esse? Se o menino estiver trabalhando num lava-jato, limpando o carro, está ok. Porque a técnica falou assim, não, ele arrumou um emprego, ele está trabalhando lá, ele está limpando o carro. E coloca isso no relatório. O menino consegue diminuir a sua medida, ou ele é desligado da medida. Mas o juiz não quer saber se ele está como jovem aprendiz, o juiz da vara da infância, tá? Não quer saber se aquele menino está com a carteira de trabalho assinada. Basta ele estar trabalhando, seja... E isso fala das técnicas, não é a Caterina aqui inventando. Seja qual for o trabalho. Penso que outra necessidade da magistratura seja como os juízes da vara da infância podem começar a pensar em trabalho protegido.
E aí, penso que os juízes do trabalho, que têm esse conhecimento, podem ajudar os seus colegas. Como fazer isso? Eu não sei. Mas juntas e juntos, quem é dessa área, vão poder pensar num fluxo de comunicação e de entendimento dessa problemática, porque é algo muito comum, é algo que, meia volta, volta e meia, eu escuto. Por fim, o trabalho infantil doméstico, que são 83 mil meninas, em sua grande maioria, que estão nessa pior forma de trabalho infantil. O Pará, Bahia, Minas Gerais têm quase 50% dos casos de trabalho infantil doméstico. Desse número de 83 mil, dados de 2009, a gente fez um estudo, está lá no site do Fórum, né, lançamos o ano passado. Hoje, agora de manhã, o Ministério do Trabalho e Emprego está fazendo um seminário que está sendo gravado sobre o trabalho infantil doméstico, né? A gente tem 85% dessas 83 mil que são meninas. 27% tem 14 e 15 anos, 66% 16 e 17 anos, 75% são negras, 85% estão nas áreas urbanas. Isso não significa que não tenha menino que trabalhe de forma doméstica. Em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer roda de conversa com jovens aprendizes de uma entidade formadora. E aí, na conversa, esses jovens não percebiam que foram e continuavam sendo, em alguns casos, trabalhadores infantis domésticos. Por quê? Porque cuidam de pessoas idosas dentro da casa, porque são responsáveis pela comida, por lavar roupa, por limpar a casa, cuidar dos irmãos menores. E isso demanda um tempo imenso. Ele não tem tempo de estudar. Lembro de uma menina que tinha uns 12, 13 anos, que falou assim, eu cuidava de 2 priminhas, eu tinha 8 anos. Uma priminha tinha 2 anos e a outra priminha tinha 1 ano. E a minha tia, ela trabalhava para a tia dela, a minha tia tinha que trabalhar à noite, ela trabalhava à noite numa loja de conveniência, e eu ficava cuidando das minhas primas e ganhava um dinheirinho, minha mãe deixava eu fazer isso. Só que o que acontecia é que as crianças choravam a noite inteira. A criança de 1 ano e a criança de 2, a tia tinha, né? E ela não sabia o que fazer com aquelas crianças que choravam. Ela chorava junto. Eram 3 crianças chorando na mesma casa, sozinhas. Detalhe, quando ela ia para a escola de manhã, ela não tinha dormido. Ela dormia sentada na cadeira. Ela disse isso. E ela falou assim, eu quase perdi o ano. E eu nem sabia. E agora, te ouvindo, Caterina, é que eu percebi que eu fui uma trabalhadora infantil doméstica. Se vocês que estão aqui, provavelmente, não sei quantos de vocês, a gente teria que sentar, conversar, trocar uma ideia. Mas, seguramente, alguns de vocês cuidaram dos seus irmãos menores. Não podiam ir brincar, ler um livro, ver um filme, ou fazer qualquer outra coisa, porque tinham que fazer o feijão. Quantos aqui sabem pilotar uma panela de pressão? Panela de pressão é uma ciência. Acontecem acidentes terríveis por causa de uma panela de pressão. E, em muitas famílias, crianças pilotam uma panela de pressão. E você vê as notícias depois do desastre. No campo, a gente tem uma divisão sexual do trabalho. Os meninos vão para a roça e as meninas fazem o trabalho doméstico. E isso é muito real. E a gente precisa mudar essa realidade. A campanha desse ano, agora, do 12 de outubro, né, realizada pelo Ministério Público do Trabalho, pela OIT, pelo TST, né, e com o apoio do Fórum, é para que a gente comece a observar esses casos de trabalho infantil doméstico e fazer a denúncia. E uma denúncia qualificada. Eu aprendi isso com uma auditora fiscal do trabalho, a Karina Ladeira. Ela dizia assim, a gente precisa fazer uma denúncia qualificada. O que é uma denúncia qualificada? A gente tem que ligar no Disque 100, ou no sistema IP, ou no próprio MPT, e dizer a cena, o maior número de informações possível.
Quem é aquela criança, sabe o nome, em que tempo e que hora que ela fica ali no sinal daquela rua. Ou, não, olha, ela fica naquele prédio, todo dia ela desce com um carrinho de bebê, 8 horas da manhã, e vai lá no parque da aclimação, dá uma voltinha. E ela fica horas ali, brincando com a criança. Isso é trabalho infantil. Se for uma criança sendo babá, a gente precisa fazer a denúncia. E não dá mais para dizer que aquela criança trabalha em casa de família, porque é uma baita de uma hipocrisia. Porque aquela criança veio de uma casa de família. Ela não é uma criança que saiu da nuvem. Ela veio de uma família. E está trabalhando numa casa de terceiros. A gente precisa começar a mudar a nomenclatura das coisas. Casas de família, nós todos viemos. Inclusive, quem é trabalhadora doméstica também veio de uma família. Ela veio de uma casa de família e está trabalhando numa outra casa. Bom, eu convido vocês, todas e todos, a conhecerem mais as pesquisas e os trabalhos do FNPET, e que cada um de vocês, né, como sujeito de direitos, todos nós somos, como cidadãs e cidadãos, como operadores do direito, no caso que são muitos aqui que são, né, que tem aí uma dupla ética, observem, façam a denúncia, façam um esforço para que a gente possa, juntas e juntos, erradicar o trabalho infantil, não hoje, nem amanhã, mas o quanto antes. E é isso, gente. Obrigada.